Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. O nosso vídeo extra de hoje é sobre como os europeus estão reagindo a essa onda de protestos que andam acontecendo na América do Sul, começando com Chile, Equador, Bolívia e agora na Colômbia. Li esse texto, muito bom, do Neue Zürcher Zeitung. O título do texto, vocês vão me desculpar aqui que eu tenho que botar o meu óculos, chama-se A Desigualdade como Fogo de Combustão. Seria isso. Antes de eu continuar, eu queria pedir a vocês que, se vocês gostam do Drica Ribas TV, gostam desse tipo de conteúdo, que não deixe de se inscrever aqui no canal, que é gratuito, curtir o vídeo e, se for o caso, compartilhar nas redes sociais. Eu resolvi fazer esse vídeo extra também porque eu sei que tem muitos de vocês que gostam das minhas análises quando eu falo, né, de política exterior ou coisas que vêm do exterior. Peraí, deixa eu só aproveitar a câmera e acertar aqui a minha gola. Até porque, infelizmente, o que chega no Brasil ou chega com viés ideológico ou o jornalista não domina o idioma para... Opa, deixa eu sentar direitinho. Aproveito também para mostrar para vocês a caneca do Drica Ribas. Sem maiores falatórios, vamos direto de tacada para o assunto. O texto, vocês vão me desculpando aqui que eu vou dando uma lida, quer dizer, dando uma olhada. Ele fala que o texto começou com uma semana muito turbulenta, né? E fala citando o Chile, né, como considerado um país com maior estabilidade, vamos dizer assim, estabilidade política, e com o que ele chama de Höchstes Pro-Kopf-Einkommen, o que tem a maior renda per capita por cabeça na região. E também pela, vamos dizer assim, a forma pacífica que se dá às transferências de poder entre a esquerda e a direita. E aí o Chile, que passou de um país com uma alta estabilidade, vamos dizer assim, social, passou a um nível de instabilidade política fortíssima. E aí fala dos últimos protestos, que foram prédios, igrejas históricas, e que até agora mais de 20 pessoas foram mortas. E aí o texto continua falando que os governos do continente, independendo da sua região, ainda não entenderam aquilo que a população quer, ou seja, dar um pouco mais de igualdade social e igualdade de chances. É o caso do Equador, com o aumento do preço do combustível, aonde o presidente de esquerda, Lenín Moreno, teve que voltar atrás deste aumento. Na Bolívia, muito conhecido, a OEA denunciou as manobras para que Evo Morales permanecesse no poder. Aí estamos aqui, né? Presidente Evo Morales wegen Wahlbetrugs nach wochenlangem Protest zurückgetreten, quer dizer, teve que renunciar e agora espera-se eleições o mais rápido possível, porque é a única maneira de se resolver o problema aí. Na Argentina, o Macri não conseguiu fazer as reformas que ele tinha que fazer, passa por uma crise econômica fortíssima, e aí veio o retorno, né, Aníbal Hernández e a sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, voltando, tendo uma volta para a esquerda, e já as primeiras medidas econômicas, vamos dizer assim, de congelamento de preço, aumento de salários, ou seja, o aumento da dívida pública. Vamos ver como aí continua. E claro, não podemos deixar de mencionar a Venezuela, né? Que aí vem a pergunta sempre, né? Quem é de fato o presidente? Existem várias discussões, pelo menos aqui na Europa e também a nível acadêmico, porque o Juan Guaidó, ele é presidente da Assembleia Nacional, ele foi eleito pelos venezuelanos. Já o Nicolás Maduro, graças a manobras aí do Conselho Nacional Eleitoral,
acabou e acaba e segue no poder, e com isso aí eles falam que a tragédia sem fim, né, de 4,6 milhões de venezuelanos refugiados. Inclusive temos no nosso continente um outro fator, né, de refugiados que nunca teve. E aí se coloca a pergunta, da onde vem tanta insatisfação? Unzufriedenheit, que também pode ser traduzido como frustração. E aí ele faz um detalhe interessante, que no começo do século, há 20 anos atrás, nos anos 2000, houve um boom no preço dos commodities, matéria-prima, no caso, o boom do preço da soja, como eu estou só lendo aqui, tá, para seguir o raciocínio do texto, do preço da soja, no caso, que favoreceu o Brasil, a Argentina e o Paraguai, e o petróleo, né, no caso da Venezuela. Tudo isso, vamos dizer assim, baseado na necessidade da China, que nesse momento estava crescendo bastante. E aí ele dá um exemplo do caso do presidente Hugo Chávez, quando ele assumiu a presidência em 1998, que havia uma dívida pública de 10 milhões de dólares e que no fim de 2012 havia dívida de 160 bilhões, né? Milhardes, estão na casa dos bilhões, desculpa, milharden, na casa dos bilhões de dólares. Bom, então esses países se aproveitaram muito também do boom econômico da China, que comprava praticamente soja e o petróleo. Nesse caso aqui do texto, ele cita quando o presidente Hugo Chávez assumiu o governo na Venezuela em 1998, cuja dívida pública estava calculada em 10 bilhões de dólares e que no fim de 2012 estava calculada em 160 bilhões de dólares. Você vê o quanto que saltou a dívida pública. Seguindo aqui o texto, houve uma pequena distribuição de renda para as populações carentes. Aí ele cita aqui da redução da pobreza, que aí ele fala, de acordo com o Banco Mundial, né, que a porcentagem de pobres entre 2000 a 2014 era de 42,8% e baixou para 23,3%. E aí, mit anderen Worten, gelang es rund 120 Millionen Lateinamerikaner, sich aus den Fesseln der Armut zu freien. Quer dizer, então, 120 milhões de latino-americanos que deixaram essa zona de pobreza. Isso explica também parcialmente porque, por exemplo, no caso do Brasil, o Lula ainda tem o que se chama, o que os bons jornalistas no Brasil falam de recall de eleição. Aí aí vamos ter um retrocesso. Estou ficando doida. Em 2013, houve uma redução drástica dos preços dos commodities, mas a dívida, vamos dizer assim, pública não diminuiu, continuou. Aumentou o número de desempregados. Vamos dizer assim, aquela ideia romântica, que eu me lembro muito bem, né, justamente na primeira eleição do Lula em 2002, havia aquela ideia romântica de que tudo ia ficar bem e que finalmente o Brasil, ou no caso, o Brasil ia deixar de ser primeiro mundo, e isso infelizmente não aconteceu. A partir do momento que houve uma queda brusca, né, dos preços dos commodities, no caso soja e do barril do petróleo, muito desses chamados planos sociais desses países, do chamado socialismo do século XXI, se a gente pode dizer dessa forma, não teve mais como bancar. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, a Venezuela, que não banca mais Cuba, a Venezuela que bancou durante muitos anos Cuba com barris de petróleo, já não banca mais porque não tem dinheiro. E aí eles falam que
Aí vem, ele cita mais uma pesquisa de um instituto chamado Barômetro da América Latina, e fala que nos últimos 8 anos a credibilidade na democracia, que era de 61%, caiu para 48%, ou seja, as pessoas que não acreditam. No caso mais específico, a gente volta para o Brasil, infelizmente parte dessa democracia, entre aspas, que foi construída à base de corrupção. Eu estou falando isso, mas apesar disso, eu ainda acredito na democracia e acredito que tudo tem que ser resolvido na política, que fique muito claro. Depois vem a parte que eu particularmente acho muito interessante, que eles falam dos observadores que acreditam que mesmo com toda essa instabilidade que está sendo vivida na região, com protestos e às vezes, infelizmente, protestos violentos, é a chance que o continente tem de finalmente o que eles chamam de fazer as reformas. No caso do Brasil, tirando aí toda a gritaria e vivivi vuvuvu das redes sociais, a reforma da Previdência foi aprovada. Pode ser que não seja a reforma, mas é um avanço. Começou-se a discutir a questão da reforma fiscal, que é uma coisa também, ou ajuste, vamos falar ajuste fiscal, que tem que ser feito, porque o que acontece, como eu expliquei aqui nesse texto, o Estado brasileiro que gasta muito mais do que arrecada. E isso faz com que a nossa economia não seja competitiva, e isso faz como, por exemplo, o dólar, né, que vai oscilando, ou seja, precisa se dar uma enxugada aí. Claro que nesse enxugamento não são medidas impopulares. Por exemplo, a reforma da Previdência é uma reforma impopular, sobretudo porque vai mexer com o funcionalismo público. Eu sei porque eu venho de Brasília, uma cidade de funcionários públicos, eu sei como é que isso muito funciona. Bom, continuando, e aí vem a frase que eu acho, a frase principal do texto: Die Sozialungleichheit als Kernproblem Lateiramérica. Isso aí é a questão da desigualdade social, sim, que pode ter, no caso do Brasil específico, comentou-se muito sobre a questão do Bolsa Família, que originalmente começou em Brasília quando tínhamos Cristóvão Buarque como governador, que se chamava Bolsa Escola, mas a Bolsa Escola funcionava diferente. A Bolsa Escola era um salário para cada filho que não fosse trabalhar, porque o que acontece? Os pobres têm muitos filhos e botam os filhos para trabalhar, para trazer dinheiro para casa. E aí o Bolsa Família veio com uma outra leitura, dando, vamos dizer assim, um salário para as famílias mais carentes. Não estou dizendo que eu sou contra, mas eu acho que ficou aí, poderia ter avançado mais. O lance, e aí vem aqui a última parte, depois a gente vai comentar tudo direitinho, que precisa de igualdade de chance, melhoria em escolas e universidades, para dar mais chance aos jovens, né, que especialmente existe um alto índice de desemprego com os jovens. E por fim fala que a instabilidade e dos populistas, né, que ficam, e é o populismo, aliás, que é a noção dos quais somos vítima, que vai jogando meio que a batata quente para um lado, para o outro, como a gente está vendo aí no Brasil, dos ismos e istas. Bom, o que a gente pode concluir desse texto? Que a primeira coisa importante, que bons economistas que vocês forem ler, que vocês forem, ou jornalistas, os bons poucos jornalistas especializados em economia no Brasil vão dizer isso, as famosas reformas estruturais, isso é muito importante. Havia chance lá atrás, quando governos, ou vamos dizer assim, governadores, políticos populares, como, por exemplo, durante o lulopetismo, havia chance de ter feito algo e não foi feito. Nesse momento atual, se vai acontecer, a gente não sabe. O Bolsonaro meio que retornou em relação à reforma fiscal, que isso também vai ter que ser feito. Se fará, não sabe. A gente está ainda aí nesse eterno, vamos dizer assim, conflito, eterno clima de eleições, quando a gente tem que realmente respirar fundo e pensar
e pensar como continuamos. E aí eu gostaria só, deixa eu só pegar meu óculos aqui, eu gostaria só de falar da última frase, Die Eliten stehen in der Verantwortung. Eu acho que essa frase para mim, ela é altamente emblemática e ela você observa na situação política no Brasil, aonde tem os ismos e istas brigando, aonde as mensagens que chegam, exatamente, infelizmente, pelas decisões, boa parte políticas do STF, de que querer deixar tudo como está. E quanto a população se pergunta por que temos que deixar tudo como está. E isso é um grande desafio e cabe a esse momento a nós moderados a voltar ao debate público e exigir de forma pacífica, sem violência, que os governantes façam o que tem que ser feito. Por fim, apesar do momento delicado que estamos passando, eu acho que esse é o momento de se pensar, né, de se pensar da melhor forma possível de aquecer a economia, fazer com que a economia funcione, fazer com que gere empregos, fazer com que nós, no caso do Brasil, que a gente vive exclusivamente de dinheiro público, quebrar isso. É um desafio, é um desafio. E aí, gostaram da caneca Drica Ribas? Achei um barato. Tomar água é tudo de bom, né? Então tá, gente, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Drica Ribas TV.